Há algum tempo Deus tem ministrado ao nosso coração como aquele que quer construir algo, em nós. E essa ministração de Deus, sabe, quando alguém começa a construir uma coisa, e você fica assim, não entendi, como é que vai ser? Já aconteceu com você assim? No prédio foi muito real isso, né? Muitos irmãos olhavam para o prédio e falavam assim, pastor, não estou entendendo, como é que vai ser isso aqui? O que vai ser? As pessoas falam, isso aqui vai ser uma igreja? Como vai ser? E há algum tempo Deus tem falado conosco de coisas muito, muito, muito preciosas. E eu sabia que Deus estava construindo em nosso coração, em nossa vida, algo para revolucionar a nossa vida. Eu não conseguia entender ao certo, mas apenas cria. Pregava, falava do que Deus estava falando conosco, apenas pela fé. Eu quero reconstruir algumas coisas aqui hoje. Deus falou conosco que a terra é cheia das nossas ações. Lembram disso? Que a terra é cheia das nossas ações. Que bom ou mal são as nossas atitudes que enchem a terra. O dia chega para nós vazio, o ano chega para nós vazio, e são as nossas ações que vão dar formato a tudo isso. E que nós agimos segundo a nossa fé. As nossas ações estão ligadas diretamente àquilo que aprendemos e àquilo que cremos. Que, de fato, só praticamos aquilo que cremos. Lembram dessas mensagens, irmãos? Lembra de como Deus trabalhou intensamente isso em nosso coração, falando das bases, aprendizado e fé, aprendizado e fé, aprendizado e fé. E Deus continuou ministrando, e Deus começou a falar conosco sobre a essência, o vaso de barro, mas a essência, o que dá valor ao vaso de barro, é o que ele traz dentro dele, é a essência, o que ele guarda dentro dele, e isso é que dá valor a ele, é o que dá valor. E Deus veio ministrando ao nosso coração como igreja, e nos falou, começou uma série de mensagens sobre o justo viverá pela fé e aprendendo a viver a fé. O justo viverá pela fé e aprendendo a viver a fé. E Deus, Ele continua ministrando ao nosso coração com respeito a essa essência, a esse valor tão imensurável da fé. Algo que nós aprendemos apenas dentro da religião e praticamos apenas em situações de necessidade. Quando estamos enfermos ou quando temos um problema muito sério, aí nós procuramos aplicar intensamente a nossa fé. A fé para orar, para buscar, para fazer uma campanha, para receber de Deus uma cura, de abrir a porta de um emprego, de resolver um problema salarial ou um problema de uma dívida. Clamamos a Deus e buscamos intensamente. Verdade ou mentira, irmãos? Porque aprendemos da fé dessa forma, de uma forma limitada. E eu vou te dizer algo assim, o que a fé pode nos fazer de menor, porque de fato o que Deus tem falado conosco é sobre uma vida na fé, de viver a fé, e eu estou vendo Deus construir algo esplêndido
esplêndido em nós como igreja, e peço que Ele me dê graça de conseguir transmitir isso hoje. Eu disse desde há um tempo que essa mensagem, o justo viverá pela fé, e aprendendo a viver a fé, tem revolucionado a minha vida, tem revolucionado os meus dias, para a glória de Jesus. E eu quero começar falando de novo em Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Fé, uma outra mensagem que Deus nos deu e nos falou muito também, é que fé é uma essência do homem. Fé era algo que Deus, quando criou o homem, Ele colocou no coração do homem a fé. Que todos nós praticamos a fé, vivemos pela fé, crendo ou não crendo, crendo ou não crendo, vivemos por aquilo que acreditamos. Vimos várias situações que nos provaram isso. Galho de arruda na orelha, varrer o pé, 3 pulinhos para São Longuinho, não apontar para a estrela, né? Esses dias eu lembrei de uma outra que foi tão interessante, né? De uma fala também, agora me esqueci, mas essas coisas que fomos aprendendo e fomos vivendo, e em algumas desses aprendizados que nós cremos, nos trouxe muito tormento, muita angústia, muito sofrimento, muita escravidão, como por exemplo, Deus é um Deus que castiga. Deus é um Deus que castiga. Deus não é, Deus é amor, amém? Deus não fica esperando você errar para te punir. Sabe por quê? Porque nem precisa. Os nossos erros já trazem as nossas consequências. Está entendendo? O que o homem planta, ele colhe. Já é o castigo. Já é o castigo. Vai vir. A colheita chega. E o que Deus quer é nos livrar. Por isso, Ele nos chama a esse lugar de uma vida com Ele. Mas nós aprendemos a viver religiosamente. Aprendemos a viver uma religião. E o que Deus está desconstruindo, quebrando na nossa vida, é essa fortaleza religiosa. Amém? Deus está te chamando a uma vida intensa e verdadeira com Ele. Tá? Hebreus capítulo 11, versículo 35, diz assim, dá para colocar aí? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Até aí, vamos orar. Senhor, Pai, por Tua misericórdia, por Tua graça, Pai amado, nos faça entender tudo isso que o Senhor está falando conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, e que haja nessa noite tão maravilhosa, Deus amado, uma libertação profunda em nossa alma, um entendimento, a ponto de podermos tomar as decisões que temos que tomar pela fé, crendo no Teu amor, Deus, e no posicionamento com o Senhor conosco, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos,
veja que esse texto, a Bíblia nos fala de uma fé muito contrária à fé que nós aprendemos, ou que nós vivemos. Nós normalmente queremos usar a fé para preservar a nossa vida na terra. Queremos usar a fé para ter as coisas na terra. Quando nesse texto Deus fala, a Bíblia fala e exalta homens que tiveram fé para morrer. Para morrer. Veja que coisa contrária. Homens que foram açoitados, maltratados, homens que viveram peregrinos na terra, errantes no deserto, viveram em covas, vestidos de pele de ovelha, pele de cabra, que passaram fome, que foram humilhados, chicoteados, partidos ao meio, por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Homens que, quando podiam ser resgatados, não queriam, porque esperavam uma ressurreição, esperavam um resgate de Deus. Veja, completamente contrário à fé que nós aprendemos e que muitas vezes causa em nós um fardo pesadíssimo. Porque no padrão hoje da nossa visão cristã, esses homens nunca seriam vitoriosos. Como? No nosso padrão hoje, o que nós aprendemos, um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa é aquela que tem casa, dinheiro, que está crescendo financeiramente, fazendo muitos negócios, que tem dinheiro para viajar, que conhece o Brasil, que já viajou para o exterior. Esse é o padrão de sucesso. Verdade ou mentira? Mas a Bíblia fala de homens que não teve nada disso. Homens que pelo contrário, viveram como peregrinos na terra, sabendo que não eram daqui, esperando uma pátria superior, esperando algo em Deus. Homens que dedicaram a sua vida naquilo que criam, que não usaram a sua fé em benefício próprio, mas usaram a sua fé para que outros pudessem viver. A Bíblia diz que o mundo não era digno de ter esses homens. Não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno, por causa da fé. Mas uma fé completamente contrária ao tipo de fé que nós aprendemos e que nós queremos viver. Eu quero nessa noite desconstruir uma mentalidade religiosa que nós adotamos. Na nossa mentalidade hoje, crente não pode passar problema. Ele não pode passar dificuldade. Ele não pode enfrentar provações. Por quê? Porque ele é filho de Deus, ele serve. Ele não pode errar. Ele não pode errar. Porque ele é filho de Deus. Se fosse assim, o Filho de Deus não tinha morrido na cruz, não tinha tomado soco na cara, não tinha cuspido na cara dele. Se fosse assim, o primeiro mártir, Estevão, não tinha sido apedrejado. Verdade ou mentira?
Jesus não tinha morrido numa cruz. Não tinha. E esse tipo de ensinamento trouxe a nós uma realidade de um cristianismo fraco, de cristãos fracos, que não podem ser provados, que não têm resistência na sua fé, que não são perseverantes, que querem um relacionamento com Deus superficial, um relacionamento de, olha, Deus só tem que me dar, porque eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Um relacionamento de barganha com Deus. Homens que o mundo não era digno de tê-los. Uma fé diferente demais da que nós aprendemos, por causa da essência que havia dentro deles. Homens que estavam dispostos a morrer por sua fé. Veja que o texto diz que eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha, irmãos, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, como diz alguns versículos anteriores? Eles mantiveram firme na fé, sem receber o que eles estavam crendo, pelo que eles estavam vivendo. Mas eles não desfaleceram da sua fé, não mudou o seu caminho, mesmo não alcançando. Sabe aquele negócio que às vezes vivemos assim, eu fiz tanto para Deus, deu tudo errado, então agora, não, eu estou desanimado, desanimei, porque eu pedi tanto e não aconteceu, porque eu fiz tanto para Deus, e não recebi o que eu estava buscando. É disso que eu estou falando. Homens que viveram a fé, creram a ponto de morrer, mas disseram: vou morrer crendo, não abandono a minha fé, não abandono o que eu creio, não importa. Foi o mesmo posicionamento que nós vemos na vida de Jó. O mesmo posicionamento na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. O mesmo posicionamento na vida de Daniel, quando foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi jogado na fornalha. Uma fé que não retrocede, não volta atrás. Não volta, é inegociável. Inegociável. Uma fé que faz realmente coisas extraordinárias acontecerem. Preste atenção em algo. Deus começou a abrir os meus olhos para que eu veja como Deus tem abençoado Pompéu. Como Deus tem abençoado a nossa cidade. E de verdade, não é porque temos um bom prefeito, temos um bom prefeito, mas não é por isso. Não é por isso. Sei que tem pessoas que podem até discordar disso, mas não é por isso. De verdade, é porque tem uma igreja relevante nessa cidade. Uma igreja relevante. E eu quero que você entenda isso, porque quando você olha religiosamente, é uma cidade com muitas igrejas. Então eu tenho várias igrejas, eu posso ir para qualquer um.
religiosamente. Mas quando olhamos no contexto da fé e do ensinamento da palavra, temos sido uma igreja relevante sobre essa palavra. E vou te explicar isso. Quando oramos 6 anos para que esse carnaval acabasse em Pompéu, algo extraordinário aconteceu. O carnaval não era só uma festa, e não é só uma festa. Na verdade, ali havia um altar de adoração a demônios, altar de prostituição, de adultério, de drogas, de pedofilia, de brigas, de vícios, um altar que trazia à nossa terra muita desgraça. Muita desgraça. A mesma coisa acontece quando pessoas são assassinadas. Quando há violência no lar, quando abortos acontecem. Cada aborto que é feito é uma oferenda a Moloque, a um demônio, que ele começa a se instalar não só naquela família, mas naquela terra. Naquela terra. A violência, as drogas, o assassinato, cada sangue derramado sobre a terra, é trazido sobre ela maldição. Maldição. E nós conhecemos a história da nossa cidade. E Deus começou a fazer em nós uma grande obra, quando começamos a nos posicionar como igreja, pregando o Evangelho, fazendo os discipulados, ganhando almas, levando pessoas ao batismo. Preste atenção em algo, irmãos, porque quando uma pessoa vai ao batismo, ela não está só decidindo a troca de uma religião, não, ela está declarando diante de Deus o arrependimento dos seus pecados. Ela está confessando: eu sou pecador, me arrependo do meu pecado e quero viver uma nova vida com Cristo. Eu quero que você entenda, essa decisão pessoal tem um reflexo na nossa terra, na nossa cidade. Um reflexo de remissão, de remissão. O que trouxe maldição ao mundo foi o pecado que Adão e Eva cometeram quando desobedeceram. A Bíblia diz que ali entrou a morte e a maldição. Por causa do pecado de um, todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Veja, quando uma pessoa se arrepende, quando eu prego o Evangelho a alguém passa a crer em Jesus, ela se arrepende, a terra começa a ser redimida. Quando ela crê em Jesus, ela começa a viver uma outra vida. A terra começa a ser cheia de atitudes que glorificam a Deus. Eu quero que você entenda o que Deus está fazendo. Quando
Nós oramos. Esse demônio, ele estava firmado em Pompéu. Mas nós começamos uma batalha no mundo espiritual, clamando a Deus, se arrependendo, ungindo, confessando pecados, clamando a Deus pela misericórdia. O que Deus fez? Nos levou a atitudes, a ações, unção da cidade, oração por ela, intercessão por ela, confessar pecados, vigílias. No mundo espiritual, essas correntes foram sendo quebradas. Foram sendo quebradas. Essa maldição começou a perder força. Multidões de pessoas começaram a se arrepender, a batizar, a decidir por Jesus. Cura começou a acontecer. Libertações começaram a acontecer. Quando o discipulado se tornou forte entre nós, muitas pessoas começaram a ser restauradas em seu casamento. Aquele que adulterava passou a não adulterar mais, terra redimida. Aquele que roubava deixou de roubar, terra redimida. Não é uma questão religiosa, não é. Porque o Senhor, Ele diz, se esse povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Quero mesmo, glorifica a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Porque o que está acontecendo hoje em nossa cidade é uma remissão. Ainda ela não é 100%, mas ela tem acontecido de uma forma extraordinária. Irmãos, até médico, quando eu cheguei aqui em 2011, tinha um médico, que ele era grosso, era bruto, fazia um tanto de coisas erradas, muitas crianças morriam nas maternidades, por causa de um tanto de acontecimentos. Nós começamos a orar, até isso começou a mudar, e nós não percebemos. Hoje, a gente não ouve falar tanto de morte na maternidade. Estou errado, irmãos? Há uns anos atrás, era muita gente. Eram muitas mães. Abortos clandestinos que tinha em Pompéu. Eu lembro de pessoas falando comigo, de senhoras mais velhas, como que elas faziam com um talo de mamona. Isso gera maldição à nossa cidade. Por isso que a pregação do Evangelho, ela vai muito além da religiosidade, muito além. A terra é cheia das nossas ações, a conversinha, a intriga, um principado que reinava em Pompéu, reinava. Tenho visto hoje isso mudar, pessoas tendo um comportamento diferente, com respeito a conversinhas. Irmãos, isso é graça de Deus, é Deus trazendo libertação à nossa cidade, por causa da fé, por causa da fé.
da fé. Até aquilo que eu não sei, eu já ouvi várias vezes, esqueço, mas a classificação do quartel. Eu sei que era companhia, pelotão, companhia, batalhão, quartel, tem uma classificação. Você sabia que Pompéu, até o ano passado, tinha uma classificação no quartel, que eles só podiam chegar a 20 alguma coisa de soldados. Por isso que não tinha mais soldados em Pompéu. Não tinha muitos soldados. Você viu que essa história começou a mudar? A classificação do nosso quartel mudou. E hoje, a nossa cidade pode chegar, se não me engano, a 50 soldados. Hoje, Pompéu toma conta de 3 cidades. Pompéu, Martinho Campos, o comando é aqui. O comando é aqui. E isto é resposta de oração, quando oramos por segurança. Por segurança. Quando pessoas começam a se arrepender, a cidade começa a ser redimida, a maldição começa a ser tirada, então a graça de Deus vem. Eu quero te mostrar como é que isso acontece na nossa vida, pela fé. Pela fé. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados, para sermos libertos. Quem fez aqui a Elk? Quem fez aqui a Elk? Uau! Uau! Como nós somos tratados na Elk? E qual é o padrão de Deus? É nos mostrar os erros e decidimos pôr aquilo para fora, consertar a nossa vida, nos arrepender, nos confessar, decidir por um caminho diferente, uma mudança. É algo fácil de se fazer? Só pela fé. Só pela fé. Perdoar é algo fácil de se fazer? Só pela fé. Mas eu vi acontecer aqui na igreja. Eu vi coisas impressionantes acontecerem. Como, por exemplo, uma família em que o marido tinha uma amante. A esposa na igreja sofrendo, orando, pedindo a Deus, clamando a Deus, e ele com a amante. Um dia essa amante se converte e vem para cá, ouvindo o evangelho, ela decide mudar a vida dela. Ela foi até a esposa dele, pedir ela perdão e deixar o seu pecado. Irmãos, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Porque uma mulher que vive no adultério, ela traz sobre ela maldição. Porque ela está destruindo uma família. Ela traz sobre ela maldição. E ela é redimida quando ela confessa pecados. Ela é liberta quando confessa pecados. Ele é liberto quando confessa pecados, quando se arrepende do seu erro. Mas isso só acontece pela fé. Uma fé para ser vivida. Uma fé que só palavras não resolve. Não resolve. Uma fé que precisa de atitude, de posicionamento, de essência. De essência. O que Jesus fala, onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. O diabo não tem mais como requerer algo.
Ele perde a força, a legalidade dele, por causa do arrependimento, por causa do conserto, da conversão. Você está entendendo isso, igreja do Senhor Jesus? Você está entendendo isso? Eu vi homens que viviam dificuldade financeira, que não tinham as coisas prosperarem, porque decidiram mudar, não ser mais religiosos, mas ter uma vida relevante com Deus, se posicionarem com Ele. Eu vi mulheres que não conseguiam gerar, sendo mães, porque confessaram pecados, se arrependeram, decidiram viver uma vida relevante com Deus, porque guardavam dentro de si segredos que prendiam-a na maldição, porque se envergonhavam do que fizeram, porque tinham medo de confessar aquilo, mas quando confessaram foram libertas, foram curadas. Lembro de um irmão, e um dia ele vai contar esse testemunho, mas eu quero pontuar ele para você. Esse irmão, a esposa dele engravidou, mas a esposa dele não queria ter o filho. Não queria ter o filho. Então ela estava tomando um remédio, ela continuou tomando o remédio, mesmo sabendo que ela poderia perder o filho. Ela continuou tomando. Esse menino nasceu, durou 15 dias no hospital e morreu. Morreu, e eles ficaram entristecidos, mas no coração, no fundo da alma dela, ela não queria aquele filho. Enterrou o filho, tudo certo. Passou algum tempo, o pai dela, um parente dela, foi lá e falou assim: olha, a alma desse menino está me perturbando. E eu fui num centro espírita, e eles me mandaram você fazer um enterro desse menino de novo, e esse menino tem que ser enterrado no seu quintal. Ela comprou um caixão, pegou um boneco, colocou esse boneco lá dentro do caixão, e fez o sepultamento simbólico dessa criança no quintal da casa dela. Um dia, pela misericórdia e pela graça de Deus, ela lembrou dessa história. E eles me chamaram e me contaram essa história. Em um tempo assim muito oportuno, eu tinha acabado de voltar da EIFOL, tendo um aprendizado muito profundo nisso, e ela me conta a história logo ali. E aí eu comentei com ela sobre aquela maldição, orei a Deus uns dias, e Deus nos deu a estratégia: desenterra esse caixão. Fui no quintal da casa dela, cavei onde que eles estavam, eu e o marido dela cavamos, encontramos lá os pedaços do caixão, o boneco, tiramos, oramos, ela se arrependeu, aí ela pôs para fora, que de verdade, com choro, com quebrantamento, ela passou de verdade, eu não queria aquele filho, eu não queria, na alma dela, ela matou aquela criança, e ela confessou aquele com muito choro, com muito sofrimento, se arrependeu diante de Deus, pediu perdão, desfez aquela obra de macumba que ela tinha feito, ela desfez aquilo. Irmãos, algum tempo depois, ela engravidou. Ela já tinha tentado várias vezes engravidar e não conseguia mais. Depois daquilo, Deus deu ela de novo a possibilidade de ter filhos, e ela engravidou de novo. Arrependimento pela fé. Você está entendendo isso? As nossas ações enchem a terra. Elas
trazem uma maldição geracional à sua família. Tem pessoas que todo mundo na casa sofre da mesma doença, e não é coincidência. Às vezes é porque alguém derramou um sangue lá atrás. Porque alguém fez algo lá atrás, que ainda não confessou, não se arrependeu. Algo foi feito lá que ela guarda com um grande segredo dentro dela. Mas a sua terra sofre a maldição daquilo. Você está entendendo isso, irmãos? Quando Deus nos chama uma vida com Ele, não é para ser uma vida pela metade, é para ser uma vida intensa, relevante. O Deus que conhece o nosso coração, traz à nossa alma as nossas lembranças, nos convence do nosso erro, e nós precisamos redimir, precisamos confessar, nos arrepender diante de Deus, morrer para nós mesmos. Eu teria dezenas de histórias para te contar da minha própria vida, de maldições que eu vivi. E quando Deus me disse, eu quero mudar o seu caráter, para onde Deus me levou? Para o mesmo lugar de confissão, de arrependimento, de conserto. Deus está redimindo a nossa terra. E nós precisamos entender isso, porque precisamos ver a importância de pregar o Evangelho. A importância de crer de verdade em Jesus. Tem pessoas que sonham com um casamento, sonham com uma família, sonham em ser feliz, mas o caminho que você está escolhendo andar é de pecado, só te leva à morte, só te leva a lugares ruins, porque a verdadeira vida está fora do pecado. A questão de pecado não é por causa da religião, é por causa da maldição que ela traz sobre a nossa vida. Você está entendendo isso, irmãos? Deus não fala do pecado por causa da religião. Olha, para você ser crente, você vai ter que deixar de ser isso. Não. É para eu e você vivermos uma vida abundante, para vivermos uma vida de verdade com Deus. Não é por causa da religião, não é por causa disso. Então muitas pessoas abandonam a sua fé por não entenderem o grande amor de Deus pela sua vida. Aí acham que o pecado é só uma coisa então da igreja, então eu vou deixar de estar na igreja, porque aí eu posso fazer as coisas erradas, ou eu posso fazer isso aqui. Quem não pode saber é o pastor, é o meu líder, é o meu discipulador. Não é por isso. Deus nos fala do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e traz destruição à nossa vida, e traz enfermidades, e traz maldição à nossa terra. Você está entendendo isso? Por isso Deus está nos chamando a um outro patamar de fé, a viver de fato uma fé para ser vivida. Eu creio em Jesus, eu creio na remissão dos meus pecados, então não vou voltar ao pecado, não quero mais viver no pecado, vou viver uma vida santa. Por quê? Porque eu entendo a maldição que isso traz sobre a minha vida. Então quando eu recebo Ele como meu Senhor, como meu Salvador, quando eu abro o meu coração para Ele, é para que a minha vida seja transformada. E quando isso começa a se multiplicar nas vidas, na vida dos outros, a terra começa a ser redimida. A terra, a cidade começa a ser redimida. Porque pessoas começam a viver uma vida com Deus, uma vida de santidade, de justiça.
uma vida de verdades. Pessoas não mentem mais, não fazem mais fofoca, não fazem mais intrigas, não adulteram mais, não vivem uma vida de prostituição, edificam famílias, cuidam bem dos seus filhos, mulheres cuidam bem dos seus maridos, maridos amam as suas esposas. A terra começa a ser cheia da glória de Deus. Pessoas que temem a Deus começam a governar a cidade. Aí nós começamos a ter na saúde médicos bons. Começamos a ter na oficina pessoas justas, verdadeiras, honestas. Nós precisamos entender essas coisas, porque em muitos lugares nós olhamos e vemos o outro fazer errado e achamos que não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver comigo, é ele que está fazendo errado, o problema é dele. Não, isso traz maldição à nossa terra. A nossa terra. Por isso que Jesus diz: vão, façam discípulos, ensinando-os. Porque famílias começam a ser redimidas, filhos começam a ser redimidos. Homens e mulheres fizeram do sexo uma coisa banal, e filhos começam a ser gerados em seus pais. A bastardia, filhos sem pais, é uma maldição. Tem uma maldição contida nisso, que gera uma maldição à nossa cidade, porque isso começa a se reproduzir. Veja, é nítido, olhe. Às vezes um homem, uma mulher que foram gerados sem seu pai, há uma probabilidade enorme que ele continue gerando filhos fora do casamento. O filho vai fazer, o outro vai fazer, o outro vai fazer, o outro vai fazer. E aquilo se multiplica. Você está entendendo isso? Quando isso muda, começa a mudar tudo para frente. Deus não está te chamando para viver uma religião. Não está te chamando para isso. Às vezes temos medo da consequência de confessar um pecado nessa terra. Sei que agora vai começar uma outra série de mensagens. Uma outra série de mensagens. Porque Deus quer tratar algo profundo conosco como igreja. Mas Deus te chama para Ele não é por causa de uma religião, é porque Ele te ama. Ele quer te levar a viver uma vida abundante. Quando Ele te ensina a ser submisso ao seu marido, o marido a amar a esposa, não é por causa de religião. Não é por causa de religião. O meu bom testemunho e o seu bom testemunho não vai mudar quem ele é. Só reflete de verdade na nossa própria vida. Somos nós que colhemos o fruto do que plantamos. Do que plantamos. Então Ele nos chama para uma vida com Ele, quando Ele diz: olha, se creres, será salvo tu e a tua casa. A minha descendência, a minha ascendência, o que me antecede e a minha descendência, são abençoadas pela minha decisão em Cristo. Eu quero orar com você, porque o Espírito de Deus está fazendo algo extraordinário nesse lugar, e Ele está te chamando a uma vida vitoriosa. Filhos que honram os seus pais vão ter vida de sucesso, vão ter vida longa. Não é religião, é amor de Deus. Coloque em pé no seu lugar, por favor. Meu Deus.
Nós estamos vivendo em uma cidade que tem sido redimida pelo Senhor. Mas hoje Deus está nos chamando a viver a fé. A fé. De sair do lugar de religiosidade e de nos posicionarmos de verdade diante dele. Dizendo, quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Vou viver sobre a sua palavra, vou obedecê-la, andar sobre ela. Quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus e nosso Pai. Deus amado, sabemos que ainda somos como meninos na fé. Que na verdade há uma fortaleza religiosa que tem ocupado a mente de tantos cristãos. Mas Pai, eu sei que o Senhor tem aberto meus olhos para ver algo tão espetacular acontecendo nessa cidade. Através das células, dos líderes, das famílias. Mas ainda há muitos lugares que precisamos ser libertos. Líderes que se preocupam demais com a sua imagem e escondem os seus erros por causa de uma imagem. Meu Pai, tenha misericórdia da nossa vida. Nos ajude a crer. Nos ajude a crer, Deus, para que possamos viver a vida plena que o Senhor tem para nós. Que sejamos capazes de perdoar, que sejamos capazes de nos arrepender, de confessar os nossos pecados, de abandoná-los, Deus. Que possamos confiar intensamente no Seu amor por nós. Deus, em nome de Jesus, nós temos cantado e pedido, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, cadeias, fortalezas sejam quebradas em nome de Jesus, e um povo, Senhor amado, capaz de viver uma vida transparente com o Senhor, uma vida intensa, relevante nessa terra, uma vida de alto comprometimento contigo, se levante, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que toda fortaleza, que toda algema da religiosidade seja quebrada em o nome de Jesus, e a nossa cidade, meu Deus, comece a ser redimida para a glória do Teu nome, meu Deus, que seja redimida em nome de Jesus. Que um espírito, que um mover de arrependimento, Deus, comece a acontecer nessa cidade. Pessoas sendo quebrantadas, meu Pai, quebrantadas pelo Teu Espírito, e confissões, arrependimentos, Deus, comecem a acontecer, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu clamo pelo Senhor, para que cada irmão, cada irmã possa aprender a viver uma vida abundante contigo, Deus, uma vida de liberdade, uma vida, Senhor amado, de cura, de saúde, uma vida de fé, que ainda provada, meu Pai, não desfalece. Oh Deus,
Jesus Cristo, Senhor. Quebra as correntes, quebra as cadeias, meu Pai. Há uma nova vida em Ti, Deus. Há uma nova vida, uma vida esplêndida, maravilhosa, Deus. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa vida, Pai amado, se multiplique em nosso meio, Deus, e homens e mulheres tomados dessa essência da fé em Ti, Pai, da fé no Senhor, da fé para perdoar, fé para confessar pecados, fé para se converter, para deixar o mau caminho, fé, Deus amado, para entregar a vida ao Senhor, crendo que o Senhor é aquele que nos ama, Pai. Deus, quebra as fortalezas da religiosidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e curas comecem a acontecer, Pai, libertações, curas na alma, em nome de Jesus, Pai, oramos ao Senhor. O Senhor é o Deus que perdoa os nossos pecados. O Senhor é o Deus que muda, que transforma vidas, Pai. Ensina-nos a viver a fé, Pai, em nome de Jesus, Aleluia, aleluia. Talvez você esteja aqui hoje, mas você ainda não tomou uma decisão real por Jesus.
O nosso primeiro passo de fé é recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. É confessá-lo, é convidá-lo para entrar em nosso coração. Ele tem uma vida nova para você. Ele tem uma vida abundante para você. Chega de sofrer. Deixa Ele conduzir você. Mas essa decisão é sua e é pela fé. Mas se hoje você quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você levante a sua mão assim no seu lugar. Se você nunca fez essa oração, mas hoje quer fazer, aleluia, isso, não se envergonhe. Levante a sua mão. Se você hoje quer reconciliar com Ele, levante a sua mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Eu quero chamar você. Vem aqui à frente. Eu vou tirar você do seu lugar. Vem aqui na frente. Vem aqui. Isso. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Aleluia. Isso. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se tem mais alguém, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Querido, Ele tem uma vida nova para você. Ele tem uma vida nova para você. Mas Ele não vai invadir a sua vida. Eu creio que tem pessoas que estão em casa, que estão tomando essa decisão agora. E eu não vou me esquecer de você. Você pode estar aí na sua sala sozinho, ou no seu quarto sozinho. Jesus Cristo está aí com você. Quando você levantou as mãos aos céus, os céus se abriram e Ele está aí com você. Se tem mais alguém, vem aqui agora, nós vamos orar. Coloque a sua mão sobre o seu coração, João. E você que está em casa, coloque a sua mão sobre o seu coração. E eu quero que você repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero me arrepender dos meus pecados e dos meus erros. E eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus, me ajuda a viver uma nova vida em Tua presença, uma vida pela fé. Em o nome de Jesus, eu te convido a entrar em meu coração e fazer morada em minha vida. Amém. 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 Onde Jesus está agora? No seu coração. Jesus está aí, no seu coração. Louve a Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, Alexandre. Oh! O Alexandre vai te ajudar, João. Ele vai te encaminhar. Glória a Deus. É isso. É isso o que Deus faz. Amém. Por isso precisamos pregar o Evangelho. Eu e você fazemos parte da remissão dessa cidade. Amém? Levante a sua mão direita para o alto. Senhor Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por essa noite tão espetacular. Pedimos ao Senhor que leve cada irmão de volta ao seu lar em segurança. Guarda-os, livra-os de todo mal. E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja hoje e sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai em paz, que a graça do Senhor seja contigo, que seja a sua semana poderosa e abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém.